Olá, irmãos queridos, sejam bem-vindos para mais um podcast Partilha Entre Irmãos, nossa comunidade Bom Pastor, convidando você para a gente partilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, aprendermos juntos. Se você gostar da nossa partilha, depois vai lá, comenta, curte, passa para mais alguém, porque aí o sei lá o que lá, não sei o que das quantas, entende que a gente está fazendo algo legal e pode ser que repasse para mais pessoas, apresente para mais pessoas. Então, estamos juntos nessa empreitada de mergulhar o nosso coração na palavra de Deus, torná-la nosso alimento diário. Então, vamos nós. Laura Beatriz, minha irmã, tudo caminhando, tudo beleza? Tudo na força do Espírito Santo. Padre Antônio, não posso deixar de comentar. Aquele podcast da semana passada abriu nossos olhos, uma compreensão nova. Nunca mais a gente vai ler as bodas de Caná com os olhos velhos, mas olhando Jesus ali. Tomara, que eu não sei se eu consegui explicar direito não, mas vamos embora, né? A gente acredita que o pessoal é bom, aí a gente vai, né? Mas, Laura, vamos aproveitar que a gente falou na semana passada sobre um trechinho do Evangelho de São João, e para a gente não sair muito do espírito da coisa, acho que seria legal a gente continuar em textos, né? Do apóstolo João, né? Só que hoje não é uma parte do Evangelho, mas é uma parte da primeira carta de São João, né? Que há 3 cartas, né? Mas a maiorzinha, né? E a mais detalhada é a primeira. E acho que valia a pena a gente ir nesse livro da Bíblia, que não é dos mais conhecidos, apesar de ser lido durante o tempo do Natal, então tem pouquinho tempo, né? Durante a semana a gente sempre lia na Santa Missa trechinhos da primeira carta de São João, e o pessoal que, como eu, leu a Bíblia no meu dia a dia, ou então a Bíblia foi escrita para você, do Padre Jonas Abib, aprendeu que um bom caminho para a gente começar a ler a Bíblia, né, quando a gente quer ler a Bíblia por inteiro e uma primeira vez, é justamente iniciando na primeira carta de São João. O Padre Jonas dá um roteirinho, né, lindo, sempre começando pelo Novo Testamento, e no Novo Testamento começando pela primeira carta de São João, que ele dizia que a gente devia ler 3 vezes para ver se encaixa, né? E depois, então, continuar. Mas acho que seria uma boa partilha para a gente hoje. A renovação carismática confirmando, né? Sempre ensinou para a gente começar com a primeira carta de São João. Né, porque eu acho que todo mundo lia. A gente começava a ler a Bíblia com esse roteirinho do Padre Jonas, tirando ali também os princípios eternos, as coisas, né, que o Padre Jonas ensina a gente a encontrar em cada trechinho da Bíblia, ou pelo menos uma maior parte deles, né? A primeira carta de São João, ela é um bom começo para a leitura da Bíblia, né? Porque ela faz a gente focar toda a nossa atenção em alguns elementos que são essenciais, né? Então, a grande mensagem da primeira carta de São João, na verdade, é uma mensagem desdobrada, né? É a mensagem de que Deus é amor e de que o amor de Deus é gratuito, é primeiro, ele sempre chega primeiro. Sem condição. Né? Exato. E nos foi dado por meio da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, no fundo, essa é a grande mensagem de toda a Bíblia converge para isso. E a primeira carta de São João condensa tudo isso em algumas poucas frases que são muito legais e que são bem conhecidas, né? Creio que a primeira delas é: Deus é amor. Poucos lugares da Bíblia, aliás, pouquíssimos, né? Entre aspas, né, definem Deus com uma frase desse tipo: Deus é ... né? E a primeira carta de São João faz isso, dizendo que Deus é amor. Tudo em Deus, todas as perfeições de Deus são amor. Deus é grandiosíssimo, Deus é infinito, não podemos defini-lo com um conceito fechado, mas é preciso que a gente entenda que tudo que há em Deus, tudo que é em Deus é amor. Me parece que é uma boa frase, né? Não só porque não é difícil de guardar,
não só porque é verdadeira, mas porque pode ser o óculos com o qual a gente vai ver a vida de um jeito novo. O senhor pode dizer aí para os irmãos Laura, qual é esse versículo? Deus é... Você que é boa para essas coisas, eu sou ruim. Acabei de descobrir que arrancaram uma folha da primeira epístola de São João. Que beleza. No meio. Alguém se alimentou da palavra, mas foi demais. Ao pé da letra. Foi demais, né? Deus é amor. Procura aí, Laura, enquanto a gente vai olhando aqui. Eu acho aqui. Vou pedir para você, se tiver aí uma Bíblia, me dá, porque arrancaram. É bem no meio da primeira de São João que eu me lembro. Eu acho que é um bom jeito da gente olhar a vida, né? Porque faz a gente ver tudo com uma ótica melhor. Lembrando, né? Aí já vou trazer para cá, né? Não é São João, mas é uma outra pessoa especial. Santa Teresinha, ela escreve um dia, né, para uma irmã dela: olha, todas as perfeições de Deus eu as vejo a partir, né, com os óculos do amor. A justiça de Deus é uma justiça amorosa. A grandeza de Deus é uma grandeza de amor. A pureza de Deus é a pureza do amor. E por aí vai. Deus é amor. Tudo que é em Deus é amor. Não há nada nele que não seja amor. Portanto, tudo que a gente deve esperar de Deus é amor. 4:8. 1 João 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Pronto. Portanto, tudo que a gente deve esperar de Deus e tudo que a gente recebe de Deus, a gente deve ver e receber com essa compreensão, né? O que me vem dele é amor. O amor dele não me engana, o amor dele é perfeito. E mesmo quando eu não o entendo, e mesmo quando ele não age do modo como eu queria, e mesmo quando ele me diz não, até os nãos dele são nãos cheios de amor. Se eu vejo a vida, se eu acolho a vida, se eu creio dessa maneira, eu acho que a minha maneira de viver muda completamente. Lê 1 de João 4:8, Deus é amor. No meio de um momento terrível, faz a gente ver aquele momento terrível de outra forma, Padre Antônio. Sim. É verdade. E é um amor, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Como também o Padre Jonas recomendava, porque às vezes as coisas, a tentação, o demônio, o mundo, as dificuldades, as dívidas, a falta de dinheiro, problemas de saúde, fazem com que a gente, mas é amor mais ou menos. Então, ler Deus é amor, deixando o Espírito Santo nos inebriar com isso, faz a gente experimentar, né, esse amor no meio da dificuldade. Até depois de um pecado, no meio de um problema difícil, amei o senhor começar com isso, porque e ainda em nenhum outro lugar fala assim, né, na Bíblia. Mas aí a gente tem que puxar o fio da meada que São João puxa, né? Deus é amor, mas isso não pode ser tomado de uma maneira, como é que a gente pode dizer, fluida, né? Ou então só como um conceito. Não. Deus é amor, mas é esse amor que nos foi manifestado por meio de Jesus. Deus é amor, mas amor não é Deus. Muito menos, Sim. Muito menos as coisas que às vezes a gente identifica com amor e que não são esse amor manifestado em Jesus. Porque senão vira uma frase romântica, né? Ai, Deus é amor, então o importante é o amor e de modo especial o amor do jeito que eu entendo, na minha cabeça. Se você amar, tá tudo bem. Deus é amor, esse amor que Jesus manifestou a nós. Por isso, a segunda coisa, né, que a primeira carta de São João bate muito na tecla o Filho de Deus se tornou homem, Jesus Cristo. E é sempre a ele que a gente deve voltar.
ao que ele nos disse, ao que ele fez, ao corpo que ele entregou dilacerado na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, porque senão a gente corre o risco de imaginar uma religião, uma fé, uma crença em Deus muito aguada, vamos dizer assim, muito sem contornos, sem clareza, sem conteúdo, a não ser aquele conteúdo que eu queira dar, porque Deus é amor, eu entendo que amor é desse jeito e ponto. Calma lá. Deus é amor, e esse amor se manifestou a nós em Jesus. Eu só entendo o tipo de amor que há em Deus, eu só entendo o modo como eu posso viver realmente esse amor que vem de Deus quando eu olho para Jesus, quando eu aprendo com Jesus, que é o Filho de Deus feito homem, com todas as consequências que isso tem. Caso contrário, né, isso poderia parecer uma coisa muito equívoca. Né? Deus é amor. O que você acha que é amor? Então Deus é isso. Não é assim que funciona. Né? Então, a segunda coisa que São João deixa bem clara é sempre isso. Ele volta a esse grande mistério da encarnação. E o verbo se fez carne, como ele diz no seu evangelho, né? E ressuscitado dos mortos, ele ressuscita com o seu corpo ferido, mas agora glorioso. Então, é preciso que a gente encontre Deus em Jesus. Esse Jesus que caminhou sobre a terra, que suou com cansaço, que deu o seu corpo na cruz, que nos alimenta com o seu corpo na Eucaristia, para que a gente não faça de Jesus uma espécie de fantasma, uma ideia, né? uma coisa na nossa cabeça. Jesus é real, né? É preciso que eu tenha um encontro real com ele. É preciso que eu me ajuste a ele. Jesus não é uma ideia que eu posso ajustar a mim. Jesus é alguém real a quem eu devo me ajustar. Então, tudo isso, eu acho que é a segunda parte importante do que São João nos fala, porque, como a gente comentou na semana passada, quando São João escreve essa primeira carta, já está acontecendo na igreja, em alguns ambientes cristãos, uma contaminação por doutrinas que vinham de fora, que faziam parte de um grande movimento de pensamento chamado gnose, que consideravam que tudo aquilo que é corporal, tudo aquilo que é parte deste mundo, não é bom, não vem de Deus realmente, não nos leva para Deus. Então, nesses ambientes, começou a se dizer um monte de coisas muito esquisitas a respeito de Jesus. Por exemplo, que ele não tinha um corpo real. O corpo de Jesus era só uma aparência. Na verdade, o que importa de Jesus não é o seu corpo, mas é o caminho que ele aponta, as ideias que ele nos dá. Esquisito. É esquisito, mas isso ao longo do tempo sempre faz muito sucesso. De Jesus não importa tanto a cruz, importam as coisas bonitas que ele nos ensinou, e sei lá. Então, separar o que Jesus diz daquele que ele é, ou seja, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus encarnado, tudo isso é muito anticristão, né? Mas eram ideias que estavam muito na moda na época em que João escreveu a sua primeira carta, e essas ideias, de mil maneiras sendo recicladas, elas continuam em muitos ambientes, né? Não, Jesus, o importante não foi a cruz, o importante talvez o corpo dele nem fosse um corpo como o nosso, o que importa foi o que ele disse, mas o que ele disse separado de quem ele é. Não rola, né? Não rola. Tudo que Jesus diz é valioso por ser ele quem é, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus que deu a sua carne, o seu corpo imolado na cruz, o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia e agora, na glória da Trindade, carrega o corpo glorificado no qual estão as suas chagas, e que é a nossa esperança de que um dia nós também seremos glorificados com ele. São João bate muito nessas teclas na primeira carta, porque ele está confrontando essas ideias gnósticas, que sempre
reaparecem recicladas É verdade, de Padre mil Antônio. maneiras ao longo do tempo, né? Então, os gnósticos, eles consideravam que existem, como é que a gente pode dizer, graus de pessoas. As pessoas muito mundanas, as pessoas cristãs, mas que creem de uma maneira ingênua que, de fato, Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, que tinha um corpo como o nosso, que foi pregado na cruz e foi morto, e outras pessoas que são uma elite espiritual, que eram eles próprios, né? E que têm ideias mais, como é que a gente pode dizer, mais refinadas, que a maioria das pessoas não compreende, mas as ideias mais refinadas deles, essas sim é que levam as pessoas a uma vivência espiritual mais profunda. Então era um tipo de religião meio elitista, quando na verdade, né, o cristianismo é para todos. Crer que Jesus é o Filho de Deus feito homem não é uma ingenuidade. Essa é a verdadeira fé cristã. Certo tipo de cristianismo elitista demais, que considera que algumas pessoas que têm as ideias mais refinadas é que têm acesso a um caminho cristão mais profundo. Isso é que é uma coisa estranha. Então, cuidado com ambientes em que se dá a impressão de que aqui a gente tem acesso a um tipo de doutrina mais refinada, mais profunda, que a maioria das pessoas não compreende e não tem acesso. Esse tipo de coisa pode ser muito sedutor, porque dá a impressão de que você faz parte de uma elite espiritual, mas é furada, né? Jesus veio para todos, né? E é claro que há pessoas que podem estudar um pouco mais e dizer as coisas da fé com categorias um pouco mais, como é que a gente pode dizer, elaboradas, mas a fé é a mesma, né? Para a pessoa simples e para a pessoa sofisticada, né? Quem tem a impressão de que há um cristianismo mais refinado, em que, na verdade, Jesus é o Filho de Deus, mas não é. Jesus é homem, mas não é. Jesus, sabe? Pula fora de tudo isso, porque isso daí não é verdadeiro cristianismo. Nossa, Padre Antônio, que coisa, a gente está bem, por isso Jesus nos alerta, né? Nos fala nos evangelhos para a gente vigiar. Mas, e São João, aqui nessa carta pequena, ele fala que Jesus veio no finalzinho para destruir as obras do demônio. Eu fico muito tocada, porque no finalzinho, no 1 de João 5,19, ele fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Coloca a gente assim, eu sinto... olha, fica atenta, o mundo jaz sob o maligno, para a gente, assim, não titubear, porque a gente corre sempre esse risco, como você acabou de falar. Então, a gente precisa... só essa frase já nos dá um alerta de que a gente pode se confundir sem querer, primeiro, né, não compreendendo a palavra, começando a ouvir certas modas que podem parecer coisas de Deus, mas que não são de Deus. Então, acho que essa frase, assim, para mim, me ajuda muito, e eu também sou muito tocada quando ele fala de pecado, porque ele fala de pecado de uma forma muito concreta, né, Padre Antônio? Desde o primeiro capítulo, no capítulo 1, versículo 8, né? Nos dando assim, mostrando assim a realidade. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Parece até que já esclarece isso que o senhor acabou de falar aí. Então, logo no primeiro capítulo, ele já nos leva a entender que a gente peca cada dia. E se a gente diz que não tem pecado, a gente está enganando a nós mesmos. 1, 2, e a verdade não está em nós. Mas aí ele completa, mas se a gente... Eu amo essa tradução da Ave Maria, porque aqui ele fala, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. É maravilhoso ler isso, é maravilhoso, é consolador com essa tradução aqui.
quando eu reconheço o meu pecado, que me humilha, me envergonha, me entristece, meu Deus, de novo, Deus aí está quando eu reconheço o meu pecado. João está fazendo um esforço para equilibrar as coisas, né? Ele está escrevendo para uma comunidade, isso talvez no finalzinho do século I, já há uma perseguição pesada aos cristãos em algumas regiões do Império Romano. Há um imperador lá pelo ano 100 que teve uma perseguição bastante pesada aos cristãos. Então, João escreve para uma comunidade que está sendo pressionada pelo mundo. O mundo, né, era aquele império, né? O império no qual religião e poder político estavam muito embaraçados um no outro. E João deixa claro, olha, irmãos, nós não somos desse mundo, nós não somos isso, não podemos agir como o mundo, não podemos usar as armas que o mundo usa. Isso tem que ficar claro, né? Há fronteiras entre nós, há contornos que nos distinguem do mundo, né? São João é o evangelista que toca nisso de uma maneira mais incisiva e usando essa expressão mundo, que os outros não usam como ele, né? Mas deixando claro, olha, ser cristão coloca você numa certa... Como é que eu vou dizer isso? Num certo desconforto. Porque você está no mundo, mas você não é dele. Então, você não pode simplesmente se mimetizar com o mundo. Você não pode, sabe, aquele camaleãozinho que quando passa para um lugar verde fica verde? Não dá para a gente ficar assim, não consegue. E se consegue é porque está fazendo errado. Então, São João está deixando isso bem claro, né? Então, o mundo jaz no maligno. Por outro lado, qual seria o perigo que ele correria? De alguma maneira, falando para os cristãos dessa comunidade, repetir um erro que ele via nesses grupos de gente que se considerava elitista. Então, ele correria o risco de dizer, olha, mas nós somos especiais. Então ele lembra, nós pecamos. Nós não somos o clube dos perfeitos. Nós não somos tá entendendo? A confraria dos maravilhosos. Nós pecamos, né? Então, na verdade, ele está ajustando as coisas de uma maneira que elas fiquem equilibradas. Nós não somos como os que estão no mundo. Nós temos que ser diferentes, nós não podemos nos adequar ao mundo. Por outro lado, nós não somos uma elite de perfeitos, nós não somos pessoas que têm acesso a um tipo de conhecimento esotérico e que nos garante que não pecamos. Não, nós pecamos, precisamos reconhecer os nossos pecados. Se não amamos e dizemos que amamos a Deus, mas não amamos os nossos irmãos, estamos mentindo. E por aí vai. Então, ele tá equilibrando as coisas, de alguma maneira mostrando para essa comunidade de cristãos para a qual ele escreve, olha, não podemos nos achar os especiais, mas também não podemos nos identificar com o que o mundo vive e faz. Então, é complicado, porque é como se São João estivesse dizendo, olha, vocês têm que manter esse equilíbrio e ficar nessa posição incômoda de quem não pode dizer que é parte desse mundão, e que também não pode dizer que é parte dessa galera especial, dessa galera, sei lá, né, supra-sumo das coisas espirituais. É interessante porque eu acho que quando São João faz isso, ele está dando para a gente uma dica boa. Porque a tendência da gente, também quando a gente é cristão, também nas coisas da igreja, é ter uma sensação de que a gente tem que se identificar com o grupo X, Y, e a gente tem que se acomodar num determinado contexto. O que ele está dizendo, cristãos, a gente vai passar a vida sem se acomodar num contexto, porque, sabe, a gente e não mas não pode. Então, há pessoas que têm muita necessidade de se sentir parte de um grupo, sabe? Bom, nós somos cristãos, nós somos parte da Igreja do Senhor, fazemos parte de algo grandioso, maravilhoso, lindo, mas cuidado para não trazer isso demais para cá e achar, eu sou desse grupo aqui, e esse grupo aqui é antagonista a todo mundo lá, e esse grupo aqui é maravilhoso. Ou então, não, eu sou desse daqui, esse aqui é que está certo. Nós é que temos... São João está cuidando para que esse grupo de cristãos não vire uma seita. Não vira seita, nem igrejinha, entendeu? Nem o grupo ABC. Continue sendo um grupo de cristãos que estão aí para ser luz no mundo, mas que não podem ser sufocados pelo mundo,
E, ao mesmo tempo, ser luz do mundo não significa que são uma elite diferente de todos. Não, são pessoas que estão lutando contra o pecado, né, e por aí vai. Então, segurar as pontas nisso é um grande desafio. Ao longo da história da igreja, um monte de gente falhou num desses dois pontos, né? E aí criou grupos com espírito sectário. E cristãos, a igreja católica não é para ser uma seita, né? Então, a gente tem que... Quase colocando, né, irmão contra irmão, né? Também poderia. Ou então fazendo de um grupinho, um grupo fechado. A gente aqui está bem, a gente aqui está no lugar certo, a gente aqui sabe. Os outros são o mundo. Paciência. Né? E, na verdade, sabe, tem que haver contornos, mas não esse grupo que tem que ser luz não pode viver, hoje a gente chama de numa bolha, né? Então, São João está lutando para isso, né? Para que seja de fato uma comunidade cristã e não uma seita. Tem um versículo aqui que me toca profundamente, que ele fala da soberba da vida, é a 1 de João 2,16. Só que ele fala de 3 tipos de concupiscência. Me ajuda aí, Padre Antônio, de tentação, de... Então, eu sempre relaciono isso aqui com as 3 tentações de Jesus no deserto. Então, ele chama, 1 de João 2,16. Porque tudo que há no mundo... Aí ele fala 3 formas, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É correto essa relação que eu faço com as 3 tentações de Jesus? Sim, dá para fazer uma relação sem que essa palavra nada. É difícil, tanto para falar concupiscência, né? Quer dizer, os impulsos da carne, a tendência a valorizar né? aquilo que é carne, que não quer dizer que carne aqui não significa o que é corporal, mas Sim, aquilo que puxa a gente para baixo, vamos dizer assim, né? Concupiscência dos olhos, né? Sabe, o desejo, né? Diante daquilo que os olhos consideram que é grande, que é importante, né? A soberba da vida, óbvio, dá para fazer uma relação com as tentações de Jesus. Veja, São João diz, tudo que há no mundo se resume a isso. Então, aqui ele não está falando da palavra mundo no sentido de planeta Terra. Uhum. Né? Ele está falando do mundo esse ambiente, essa atmosfera que é movida não pela vontade de Deus, mas pela soberba, né? pela inveja, pelo orgulho, pela prepotência. Então, ele está dizendo, olha, no fundo... No mundo, ou seja, nos ambientes onde o que impera não é a vontade de Deus, não é o amor de Deus, mas é a ganância dos homens, tudo que você vai ver se resume a isso. E não é que é verdade? Quem já viveu num lugar muito mundano, o que não estou falando um lugar, né, mas uma empresa, às vezes, em que tudo tem a ver com lucro, produtividade, você vale o que você produz, você vai por aí, então todo mundo está disputando um cargo, todo mundo sabe que um ambiente desse é um lugar onde, no fundo, tudo se resume à concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Agora, deve ser horrível viver num lugar desse. Né? E um lugar desse adoece qualquer um, pula fora. Se der para pular fora, pule fora. Entendeu? A sensação, Padre Antônio, é que acho que Padre Jonas... 3 vezes é pouco. A gente precisava ler mais vezes a 1ª carta de São João, porque ele coloca a gente na realidade, ao mesmo tempo que nos conforta, nos consola, quando a gente está meio para baixo, quando a gente lê Deus é amor, e, ao mesmo tempo, nos mostra o perigo que a gente vive nessa luta, né? Atrai, tem muitas coisas do mundo que nos envolve, nos atrai, e se a gente realmente não vigiar, não tomar cuidado, a gente entra na onda e quando vai cair a ficha, já passou muito tempo. Então, ler a 1ª carta de São João
De vez em quando é bom para colocar a gente com os pés no chão e com o coração em Deus, né? Exato. Porque às vezes a gente fica só com o pé no chão, mas não fica com o coração em Deus. Né? Exato. Agora, olha só. Então, Deus é amor. O amor de Deus nos foi manifestado no seu Filho, que se fez homem, Jesus Cristo. É o Filho de Deus encarnado. Nós agora devemos viver nesse amor. Então, como é que a gente pode dizer? É uma cadeia, né, de afirmações que são fundamentais para a vida cristã. Deus é amor. Né? Eu só entendo o mundo a partir dessa chave de leitura, amor. Se eu tentar usar qualquer outro tipo de chave de leitura, o mundo me endoida, me enlouquece, me confunde. Né? Para que eu o compreenda e para que eu tenha paz caminhando nele, é preciso que eu lembre, Deus é amor. Eu só vou entender o mundo, eu só vou vencer o mundo, a vida. Agora eu estou usando a palavra mundo como, né, criação. Uhum. Né? Se eu entender que tudo, né, vem das mãos de Deus e Ele é amor, Ele nos quer bem, Ele nos ama. Agora, amor é aquilo que eu vejo manifestado em Jesus. Amor não é um sentimento vago, amor não é uma ideia da minha cabeça. Amor é aquilo que eu vejo em Jesus. É o modo como Jesus vive, como Ele fala, como Ele age. Isso é o amor que vem de Deus. Portanto, eu devo estar com o meu olhar todo concentrado em Jesus. E eu devo aprender a caminhar nesse mundo como Jesus. Vivo num mundo que me atrai, que me confunde muitas vezes. Não posso me isolar. Preciso aprender a viver amor no meio de tudo isso. Mas o Espírito Santo, que é a unção de Cristo, como ele fala aqui, ele me ensina. E com a ajuda do Espírito Santo, agora é preciso que eu haja como Jesus nesse mundo. Então, uma das frases mais bonitas que eu acho, né, da primeira carta de São João, está em 1 João capítulo 4, versículo 17. É a segunda parte, né? A tradução... Lê para aqui, gente, né? que a minha está cortada. Eu amo essa frase. Diz assim: nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento. E agora a parte que eu mais gosto. Pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. A tradução que está no lecionário é: pois, tal como Cristo, somos nós neste mundo. Eu acho essa frase incrível, porque como Jesus andou nesse mundo, o que Jesus foi neste mundo, agora nós o somos. Tal como ele, somos nós neste mundo. Primeiro, isso já é uma verdade, e segundo, isso é um projeto de vida. É uma verdade porque, tal como Jesus, que é o Filho de Deus caminhando sobre a terra, agora, por graça, eu sou filho de Deus e eu devo caminhar assim sobre a terra. Tal como Jesus, que como a gente ouviu, né, na festa do batismo do Senhor, o servo de todos caminhando sobre a terra, eu devo caminhar sobre a terra, eu sou um servo, mas devo caminhar assim. Então, ao mesmo tempo eu já sou e ao mesmo tempo eu devo aprender a me tornar assim. A nossa identidade como pessoas unidas a Jesus, ela sempre é uma identidade que já nos define, mas ao mesmo tempo é um projeto para a vida toda. Eu sou filho de Deus, eu devo ser filho de Deus. Eu sou servo, eu devo ser servo. Mas para mim essa frase soa como uma coisa incrível. Tal como Jesus, somos nós neste mundo. Fala sério? Não. Fala sério. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, tal como ele é, tal como ele agiu, tal como ele falou, tal como ele se expressou, tal como ele foi transparente ao amor do Pai, assim somos nós nesse mundo. E assim nós devemos ser. Esse é o alvo da vida de um cristão, esse é o projeto da vida de um cristão. Ser como Jesus nesse mundo. Onde Deus nos colocar, com os meios que a gente tiver, na vocação que a gente tem, com os meios que a gente tem, humanos, mas qual é o segredo do sucesso de um cristão? Ser como Jesus nesse mundo.
Eu posso não ser eu posso não ter sucesso num monte de outras coisas, mas nisso eu tenho que ter. Eu me lembrei agora de duas coisas. Uma eu aprendi com o senhor. A primeira é que há muitos anos atrás eu li um livro maravilhoso, evangélico, que se chama O que Faria Jesus em Seus Passos. Recomendo. E o segundo é que o senhor, numa palestra há muitos anos atrás, disse que algumas pessoas usam as iniciais dessa frase no pulso. O-Q-J-F-N-S-E. É isso? Alguma coisa assim, numa pulseirinha. O que faria Jesus? O senhor porque porque é o nome do livro, né? Aí, quando a pessoa está num momento complicado, ela olha para a pulseirinha e lembra, bom, o que Jesus faria aqui? Porque o que eu faria aqui seria dar um tapa nessa pessoa. Então, mas o que Jesus faria nesse... Aqui, né? E é uma maneira da gente tentar concretizar esse chamado, né? Mas eu acho essa frase, Laura, incrível, porque no fundo realmente. Ela diz quem a gente é e ela diz o que a gente deve ser. Diz quem a gente é, e o chamado que a gente deve ser hoje, a cada dia. Então, essas ideias centrais da primeira carta de São João, me parece que elas ajudam a gente depois a ler todo o Novo Testamento. Eu preciso encontrar o que em todo o Novo Testamento? Quem Deus é amor. Quem Jesus é, ele é o Filho de Deus feito homem. E quem eu sou em Jesus, tal como ele, agora eu devo ser. Então, essas três coisas a gente encontra em tudo que a gente lê no Novo Testamento e é com elas em perspectiva que a gente deve ler, porque aí a gente vai entender muita coisa. Quando a gente se encontrar com os relatos da paixão de Jesus, Deus continua sendo amor. E tudo aquilo que ali aconteceu porque Deus é amor. Quando a gente se encontrar com as passagens nas quais Jesus cura doentes, Jesus ressuscita mortos, é porque o Filho de Deus se fez carne, se fez homem. E o Filho de Deus, poderoso com o Pai e o Espírito Santo, ele agora toca a nossa humanidade. Ele sabe o que são as nossas enfermidades, ele sabe a dor da perda, da morte, né? E cada vez que eu leio o modo como Jesus viveu visivelmente sobre a terra, as coisas que ele disse, agora isso tudo para mim deve ser a inspiração da minha vida, porque como ele, devo ser eu agora sobre a terra. Então, essas três coisas me ajudam a ler todo o Novo Testamento, né, encontrando aquilo que eu devo encontrar. Quem é Deus, quem é o Filho de Deus feito homem, quem sou eu em Jesus. Então, é uma maneira boa da gente ler a Bíblia, porque se a gente procurar isso nos textos, a gente vai encontrar muitas coisas bonitas. Padre Antônio, eu queria partilhar ainda um versículo que eu amo, que é 1 de João, capítulo 1, versículo 4. A delicadeza de São João dizer isso, porque às vezes a gente vê isso em propaganda de TV. Então ele fala, escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa, não ser mais ou menos. Não. Então, essa delicadeza dele, existe uma alegria completa. No Evangelho, Jesus também disse isso, né? É verdade, Padre Eu vos digo isso para que a vossa alegria seja completa. É. Então, existe uma alegria completa em Jesus, a outra é a incompleta. Qualquer outra é pela metade. A alegria completa é a alegria de quem, passe o que passar, né, passa com Jesus. A alegria completa não é a alegria de quem não tem problema, não é a alegria de quem... tudo na minha vida está indo do jeito que eu quero. Hoje vai, amanhã não vai. Então, já não é completa, porque se eu posso perder amanhã, já não é a alegria completa. A alegria completa é a alegria de quem tem Jesus na sua vida, né? Então, ele é quem completa a nossa alegria. Ele é a nossa completa alegria. Ele é a nossa alegria. E para isso, então, sugestão, dever de casa é procurar no Google aí, ou no YouTube, Jesus, Alegria dos Homens, né? Uau! Para a gente ouvir, isso é música, né? Para a gente ouvir, mas ele se esforçou nessa peça para mostrar lindo, isso. Hein? Quando Jesus entra na nossa história, ele traz uma melodia nova, uma alegria nova. Sem ele, essa a gente não tem. Jesus, alegria dos homens. Amém. Né? Bom para o retiro, hein, Padre Antônio? Né? Então, vamos procurar nossa alegria em Jesus, né? Nossa Senhora em Medjugorje, uma vez falando para os jovens, disse isso. Quantos de vocês
procuram alegria onde não há nada. Onde não há nada. Onde, ao contrário, se perde a verdadeira alegria. Então, quantas vezes a gente, procurando alegria, vai acabar estando num lugar onde a alegria se perde, que é o pecado, né? Mas quando a gente busca alegria em Jesus, a gente nunca perde, né? A gente nunca perde. Eu estava vendo um dia desses um documentário sobre o Monte Athos. O Monte Athos é um monte, aliás, não é um monte, é um pedação de terra, uma penínsulazinha que tem na Grécia, onde só vivem monges. E há 20 mosteiros lá e alguns eremitérios, né? E mulher não pode entrar. E um rapaz italiano foi fazer um especial lá, né? Então, quando ele chegou, havia um monge trançando. O terço dos monges orientais ele é feito de corda, né? Então tem uma maneira de dar o nó e tal. Então tinha um monge trançando, devia ter uns 30 e poucos anos. E aí o rapaz perguntou para ele: você não tem a sensação aqui de que você está perdendo muita coisa por estar aqui? Aí o rapaz olhou para a cara dele com a cara de não estou te entendendo. Falou: perdendo? Mas eu não perdi nada. Eu encontrei tudo aqui. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. E é um pouco isso, né? Quem tem o Senhor tem tudo. Tem alegria completa. Quem não tem, a gente às vezes acaba procurando um pedacinho de alegria, onde a gente vai até perder a pouquinha que a gente tem. Então, buscar em Jesus, buscar tudo em Jesus. Se a gente buscar tudo em Jesus, a gente vai encontrar tudo que a gente precisa nele. Então, que a gente possa fazer isso, né, com as dicas boas que nosso amigo João dá pra gente nessa primeira carta. Então, a recomendação é que a gente agora, terminando a partilha, vá ler a primeira carta. Porque não é tão grande, Então, 3 páginas. Pois é, então, vamos agora pegar a nossa Bíblia e ler a primeira carta de São João. Padre Antônio, eu fico com pena que a festa de São João é 2 dias depois do Natal, né? E a gente faz a maior festa com São João Batista. Tem gente que confunde, né? Que é em junho, festa junina. Mas no dia 27, né? E foi ele, meu Deus, que deitou a cabeça no peito de Jesus, ouviu o coração de Jesus batendo. Isso deve ter dado uma experiência tão forte que levou a ele a declarar: Deus é amor, porque ele ouviu aquela batida do coração de Jesus. Então, o maior desejo que eu tive de pedir, né, a São João que nos ajude também, né, a colocar a nossa cabeça no peito de Jesus para ouvir, né, essas batidas do amor de Jesus por nós. Né? Isso aí. Então, recomendação agora, primeira carta de São João, maravilhosa. A gente lê, se a gente lê um capítulo que é pequenininho por dia, a gente lê. Não, vamos ler inteira lá, pelo amor de Deus. Não, é para quem é preguiça, mas é porque a gente lê, né, são 3 páginas. Rapidinho, e aí lê, segundo a ajuda também do Padre Jonas, lê 3 vezes, porque aí 3 fica vezes. guardado um pouquinho mais na cabeça. Eu acho que do jeito que a gente está precisando guardar umas coisas na cuca. De manhã, de tarde e à noite. Amém. Exatamente. Amém. Laura, aviso, né, para a gente terminar a nossa partilha. Sábado que vem é uma festa linda. Exatamente, dia da festa da conversão do apóstolo Paulo, 25 de janeiro. 8h30 da manhã, não é isso? Sim. A gente começa aqui na comunidade o nosso retiro, o primeiro retiro do ano, começando às 8h30 da manhã, ainda até umas 4 e pouquinho, 5 horas da tarde, né? Um dia de retiro. O tema do retiro vai ser o tema desse ano de jubileu, que é esperança. Mas a gente vai aproveitar que é festa da conversão do apóstolo Paulo e a gente vai escarafunchar as cartas de Paulo para descobrir o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre esperança. Então, os irmãos que desejarem participar, é só chegar, não é isso? Não tem nada, não tem ingresso, não tem nada, é só chegar. E aí,
passar o dia com a gente, traga a sua Bíblia, para a gente ler a Bíblia juntos, compartilhar. Um caderninho, com uma caneta. Para fazer as anotações. E a gente vai ter um dia de partilha da palavra, vai ter almoço sendo vendido. Vai ter almoço sendo Se não vendido. quiser, também pode descer aqui, perto da paróquia, tem onde almoçar ou trazer o seu almoço, enfim. Mas a gente quer muito acolher os irmãos nesse dia, um dia tão bonito. Dia lindo, né? O dia para a gente comemorar o dia em que o homem caiu do cavalo. Né? Então, um dia caiu do cavalo e tomou jeito. Quem sabe com a gente um dia também não acontece um negócio desse, né? Mas fica o convite, Rua Hilário de Gouveia, eu sempre esqueço o número. 36. Errei, ó, já ia bater na porta do vizinho. 36. 9º andar. Tem a igreja né? que é em frente à praça, né? 9º andar, paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. 9º andar, sede da comunidade Bom Pastor, 25 de janeiro, 8h30 da manhã. Celebrando a conversão do apóstolo Paulo, vamos passar um dia de retiro juntos aqui. Padre Antônio, a gente pode começar com a missa? Vamos começar com a missa. Com a missa, vamos mergulhar na esperança nas cartas de São Paulo. Maravilha, beleza. Irmãos, então feito o convite, a gente espera por vocês, tá bom? Um abração, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Tchau, irmãos.